começando hoje mais um Pocket Teológico. Espero que você tenha acompanhado o de semana passado, que você tenha aprendido um pouco mais. E hoje nós vamos para uma aula que é fundamental para todo cristão. Todos nós devemos saber o que vai ser falado hoje na ponta da língua, né? E bem no coração, para que a gente não tenha dúvida sobre o nosso caminhar com Jesus. Eu quero começar falando hoje sobre graça comum. Eu não sei se você já parou para pensar e reparar que quando Deus fala para Adão que se ele comesse daquele fruto que não deveria comer, quando ele comesse, ele iria morrer. E você lendo o texto bíblico, você vai perceber que Adão e Eva comem do fruto e, apesar de já começarem a sofrer após comer do fruto consequências do pecado, a morte real deles, ela não acontece imediatamente. Eles continuam vivendo, inclusive eles vão ter filhos depois, e só depois de algum tempo é que eles vão, de fato, morrer. O que isso quer dizer, né? Ou, teologicamente, o que está inserido nesse fato de Deus não aplicar todo o castigo do pecado imediatamente, ou toda a consequência do pecado imediatamente? Nós chamamos isso, então, de graça comum. Graça comum, ela diferencia da graça salvífica. Pela graça comum, ninguém será salvo. A graça comum não leva ao arrependimento. Mas a graça comum fala sobre o fato de Deus ser livre para abençoar quem Ele quiser. Deus não abençoa apenas os cristãos. Deus não abençoa apenas aqueles que se renderam a Ele, aqueles que creem nele. Deus abençoa quem Ele quiser, né? Da mesma forma, a Bíblia vai falar de nós o mesmo que aconteceu com Adão e com Eva, porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se todos nós nascemos no pecado, como estudamos em outro pocket, e se todos nós, além de nascermos no pecado, pecamos também diariamente, a justiça de Deus imediata seria que todos nós morrêssemos imediatamente. Ou, se nós lembrarmos do pecado herdado, nenhum de nós sequer nasceria, porque já nascemos em pecado. Mas Deus, por sua graça, por sua bondade, Ele nos permite viver, né? E mais do que viver, Deus inclusive nos permite ter coisas boas, viver de repente em cidades estruturadas, desfrutar de uma família, mesmo sem essa pessoa se render a Ele. Toda essa bondade de Deus para com todos, para com quem Ele quiser, a gente chama então de graça comum. A definição da graça comum, teologicamente, é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. Então, isso é graça comum. A gente percebe a graça comum no domínio físico, né? Isso tem a ver com o planeta Terra, com o país que vivemos, com a cidade que vivemos. A Bíblia chega a dizer que Deus faz o sol nascer, a chuva cair sobre justos e injustos. Então, essas bênçãos naturais, Deus confere a todos os seres humanos. Se você, sendo cristão, pegar uma semente de alguma fruta e plantar e cuidar, ela vai nascer. Se o ímpio, se alguém que não serve a Deus, pegar também uma semente, plantar e cuidar, também nascerá da mesma forma. Isso diz respeito, então, à graça de Deus no domínio físico, nas coisas físicas. Também percebemos a graça de Deus no domínio intelectual. Pense comigo, se o pecador, se nós, antes de aceitarmos Jesus, éramos escravos do pecado, e o diabo é o pai da mentira, a lógica seria que todos nós, antes de conhecer Jesus, vivêssemos somente na mentira. Em todo momento falando mentira, com pensamentos sempre ruins, uma vida destruída e péssima. Só que nós percebemos que mesmo pessoas que não se convertem a Cristo, ou que não se entregaram a Jesus, conseguem ser estudiosas, conseguem ser pesquisadores, conseguem desenvolver pesquisas que vão abençoar a humanidade. Por que será então que essa pessoa, mesmo sendo escrava do pecado ainda, mesmo estando ainda debaixo do jugo do diabo, ela consegue desenvolver bons estudos, boas pesquisas, desenvolver a sua intelectualidade? Por quê? Por causa da graça comum de Deus. Deus faz com que o ser humano, mesmo no pecado, possa ser criativo, possa estudar, possa desenvolver
bons projetos. Então, a graça comum de Deus não está só no domínio físico, na natureza, também está na área do intelecto do homem. Além disso, a graça comum também se dá no domínio moral. Seria lógico que o homem sem Jesus, ele fosse o pior possível. Porque ele vive no pecado, debaixo do jugo do diabo. Ele não tem pacto com Deus, ele não se rendeu a Deus. Mas se você for honesto, como eu pretendo ser nesse momento, você vai observar muito incrédulo, muita gente que não crê em Jesus, que tem um bom comportamento na sociedade, que é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom profissional, pessoas honestas. Né? A gente não pode afirmar que só quem serve a Jesus é honesto. Não é verdade. Muita gente que não serve a Jesus é honesto também. Por que isso? Devido à graça comum de Deus. Eu cheguei a escrever aqui, ó, a graça comum permite que as pessoas não sejam tão malvadas quanto o diabo gostaria. Então, devido à graça comum, você verá pessoas que não aceitaram Jesus, que não são cristãos, mas que têm uma forma de vida, uma forma de criar os filhos, uma forma de ser um profissional louvável e muito correta, né? Isso pela graça de Deus. E o último domínio que eu quero aplicar aqui hoje sobre a graça comum é o domínio social. E dentro da sociedade, eu vou destacar aqui o casamento, a instituição família. Não são apenas os cristãos, os servos de Jesus, que têm o privilégio de ter um casamento, de desfrutar da comunhão familiar. Não são. Você vai ver muitos incrédulos, muitos ateus, que também constituem suas famílias, que casam, que têm um ambiente familiar saudável. Por quê? Por causa da graça comum de Deus. Então, a graça comum de Deus, ela faz com que Deus não aplique imediatamente todas as consequências do pecado daquela pessoa. Ele dá um tempo, e nesse tempo, até que todas as consequências sejam aplicadas, ele abençoa todas essas pessoas, então. Como eu já disse, a graça comum não salva ninguém. A gente tem que ter isso bem claro, né? Mateus 5,45 é um texto que eu separei que fala sobre essa graça comum. Diz assim: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Talvez você esteja se perguntando, por que razão, então, existe a graça comum? A primeira razão que eu separei aqui é para redimir os salvos. Se Deus imediatamente exercesse todas as consequências do pecado, a gente não teria tempo para reconhecer Ele como Salvador de nossas vidas. Se o simples fato de pecar, e a Bíblia diz que a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, e se essa morte viesse imediatamente após o pecado, nenhum de nós teria tempo para arrependimento. Ou talvez nós nem nasceríamos, porque já nascemos em pecado. Então Deus é longânimo com o pecador, Deus dá tempo ao pecador. Nesse período de tempo, Deus abençoa o pecador, dando tempo para que ele se volte para Deus e que ele se arrependa dos seus pecados e então seja salvo. É o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Acompanha comigo, olha. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, por esse motivo, existe a graça comum. Por esse motivo, Deus dá um tempo para o ser humano, antes que, se ele não se arrepender, venha de fato a morte sobre ele. Outro motivo para a graça comum, outra razão, é para demonstrar a bondade e a misericórdia de Deus. A graça comum evidencia algo que nós já sabemos. Deus é tão bom que ele não se limita a abençoar apenas os que são servos dele. Deus abençoa quem ele quiser. Deus abençoa todas as pessoas, porque Deus é bom e ele é misericordioso, ele é livre para abençoar quem ele desejar. Como diz o Salmo 145, verso 9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. E a terceira e última razão que eu separei para explicar a graça comum, o motivo da graça comum, é para demonstrar a justiça de Deus. Não se engane, haverá um momento, chegará o momento,
em que Deus exercerá justiça e juízo sobre o pecado. Mas até lá, ele deu inúmeras oportunidades e chances para que aquela pessoa se arrependesse. Então, quando o tempo do juízo chega, ninguém poderá reclamar de Deus. E pelo contrário, ficará evidente que após inúmeras chances e inúmeras rejeições por parte da pessoa, a justiça de Deus, o castigo de Deus é mais do que merecido para essas pessoas. Então, esses são alguns motivos, algumas das razões da graça comum. Vamos agora, então, falar sobre regeneração. Quando a gente fala em regeneração, o que vem à nossa mente, deve vir à nossa mente, é o novo nascimento. Assim como Jesus falou para Nicodemos, que é necessário o homem nascer de novo, o homem nascer do alto. A definição de regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Então, só a definição já diz muito. A regeneração é um ato do Espírito Santo. Então, é um ato. Nós não vamos sendo regenerados. Não. Ele acontece uma vez só. Acontece um ato, uma ação do Espírito Santo em nós, nos dando nova vida. Que parte da Trindade que opera a regeneração? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo? Pela teologia, pela palavra, nós cremos que é uma obra do Espírito Santo em nós, é exclusivo dele. Por isso, também se usa a expressão novo nascimento. E a gente pode usar como analogia o nosso nascimento humano. E aí a gente fez algum esforço para nascer? De forma alguma, né? Nós nascemos. Da mesma forma, o novo nascimento é uma ação totalmente do Espírito Santo e não um esforço nosso. Vale lembrar e pensar aqui que apesar da regeneração, falar do novo nascimento no Espírito, né? Estávamos mortos espiritualmente, então nós nascemos de novo para Deus. Esse novo nascimento, ele abarca, ele alcança toda a nossa constituição. Então, aquele que nasce de novo, aquele que é regenerado pelo Espírito Santo, ele terá então uma vida diferente dali para frente. É necessário que esse que foi regenerado, ele agora tenha na sua vida frutos dignos dessa regeneração que ele viveu. Existe uma polêmica, uma discussão teológica sobre em qual momento acontece a regeneração. Os teólogos vão discutir se essa regeneração ela acontece momentos antes da gente decidir por Cristo ou se acontece imediatamente ao fato de nós decidirmos por Jesus. Por que essa dúvida? Porque na ótica de muitos teólogos, nós sendo escravos do pecado, em hipótese alguma, creríamos em Jesus como Salvador de nossas vidas. Então, o próprio fato de nós entendermos o Evangelho, enxergarmos a profundidade do Evangelho, isso só é possível porque o Espírito Santo nos permitiu compreender assim, enxergar assim. Por isso, para alguns teólogos, momentos antes de nós ou levantarmos a mão ou decidirmos com o coração em crer em Jesus, momentos antes dessa decisão, o Espírito Santo, então, ele tira as escamas dos nossos olhos, ele nos faz compreender que somos pecadores, nos faz compreender o Evangelho, e agora sim, sem as escamas, a gente está pronto, né, estava pronto para decidir por Cristo. Outros vão pensar diferente. Outros vão pensar que após decidirmos por Cristo é que ocorre o novo nascimento. Essa é uma questão controversa, né? O importante, repetindo, é que a gente entenda que essa regeneração, ela necessariamente produzirá mudanças na nossa vida, né? Eu separei aqui 2 textos que falam sobre a regeneração. João 3,3, quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Nós só somos de Jesus, nós só temos uma vaga na eternidade com Cristo se acontecer o novo nascimento em nós. Né? Quem não nasceu de novo não é de Cristo. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, vai escrever: e dar-vos-ei um coração novo,
porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, todos esses textos já falavam sobre essa mudança, esse novo nascimento. Vale também aqui lembrar que quando Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, algumas traduções, algumas interpretações vão entender como nascer do alto, nascer de Deus. Tá bom? Então essa é a doutrina da regeneração. Outra doutrina que a gente vai estudar hoje no Pocket é a doutrina também da conversão. A palavra conversão, ela tem a ver com voltar, retornar. Né? A conversão se dá quando a gente está caminhando numa vida de pecado em direção ao inferno, em direção à morte, e em determinado momento nós nos voltamos para Deus, nós nos voltamos para Cristo, para o sacrifício de Cristo para nós. Então, isso é a conversão, esse voltar, né? Nesse voltar, nesse ato de estar andando para um lugar e se voltar para Cristo, existem duas coisas muito importantes que eu poderia dizer que são as duas asas do mesmo pássaro. Existe o arrependimento e a fé. Sem arrependimento e fé, não existe conversão. Porque o próprio ato de eu estar andando rumo à morte, no pecado, rumo ao inferno, e eu me viro disso, isso significa arrependimento. Ou seja, eu não quero mais isso, eu estou abandonando isso. Eu entendi que isso agora não é mais para mim. E quando eu me viro, então, e passo a caminhar rumo a Cristo, isso significa já a fé. Ou seja, eu estou caminhando rumo àquele que é o meu Salvador. Quando a gente fala sobre conversão, a gente precisa entender que para a pessoa se converter, não basta o conhecimento intelectual das Escrituras. Então, tem muita gente que conhece a palavra, mas não deu esse voltar na sua vida, não abandonou, não se arrependeu das velhas práticas e decidiu por Cristo. Ele apenas conhece as Escrituras. Outros, além de conhecer as Escrituras, aprovam as Escrituras, né? Eles creem que o que está escrito ali é verdade, eles creem que o caminho de Jesus é bom, só que também só conhecer e aprovar não é a conversão em si. A conversão acontece quando, além de conhecer as Escrituras, além de você aprovar no sentido de que entende que são verdadeiras e de que é bom, você decide confiar a sua vida e a sua existência a Cristo. É o ato, então, de confiar, de depender, de se entregar a Ele, que é a conversão. Então, querido, quando podemos dizer que somos, então, convertidos? Quando nós entendemos que o pecado é ruim, entendemos que somos pecadores, nos arrependemos das nossas falhas e voltamos agora com fé, confiança e dependência para Deus. Separei aqui o texto de Isaías 55, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, olha o arrependimento, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, isso é a conversão. É necessário arrependimento e fé. Não adianta, de repente, se perguntar, mas o que é mais importante? São as duas asas do mesmo pássaro. Somente arrependimento não é conversão. Somente fé não é conversão. É necessário que tenham as duas coisas juntas, que as duas coisas aconteçam. Alguns vão pensar, então, que o arrependimento e a fé só acontece no início da caminhada da vida do crente. Não. O arrependimento e a fé, elas acompanham a vida cristã em todos os momentos. Então, a vida do cristão é uma vida de fé e é uma vida de constante arrependimento. Porque, hora ou outra, nós cometemos falhas, nós erramos. E precisamos, então, nos arrepender também dessas falhas que nós cometemos. Como a palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
injustiça. Então, querido, se você é alguém que se arrependeu das suas falhas, se você é alguém que crê em Jesus como Salvador, que confia nele, que entende que a sua vida depende dele, e você tem uma vida de constante fé e de constante arrependimento, você sim é alguém que se converteu a Cristo. E para fechar com chave de ouro, eu quero falar sobre a doutrina da justificação. Chamo sua atenção para a tremenda importância do conhecimento correto dessa doutrina. Foi o conhecimento correto da justificação que fez, por exemplo, Martinho Lutero se transformar num cristão de fato. Foi quando ele entendeu que o justo viverá pela fé, que o que nos faz ser salvos por Deus, que o que nos faz ter uma vida com Deus, uma certeza da salvação em Deus, não é obra alguma, nem algo que eu faça, mas a fé depositada em Cristo Jesus. Uma falha na compreensão da doutrina da justificação vai deixar o cristão, o crente, com medo. Medo, por exemplo, de perder a sua salvação, como algumas doutrinas pregam. Por isso, eu chamo a sua atenção para a importância desta doutrina. A justificação, ela tem a ver com a nossa posição legal diante de Deus. A justificação fala do bater o martelo de Deus. O Wayne Grudem, o teólogo que eu uso como base para as nossas aulas, ele vai dizer que a justificação é o julgamento de Deus sobre nós, é uma posição legal, né? Falar que somos justificados significa dizer que nós somos, por Deus, ao crer em Jesus, declarados justos. E é importante, quando a gente falar nisso, usar a expressão que eu usei, declarados justos. Alguns vão pensar que se tornam justos. E aí é um equívoco, porque mesmo após a conversão, nós continuamos falhando, nós continuamos errando. Se nós fôssemos transformados em pessoas justas, nós não erraríamos mais. Então, algumas doutrinas, como a que Martinho Lutero professava antes de se converter, cria nisso, cria que a justificação se dava por uma mudança interior do homem que passaria então a ser uma pessoa justa. Nós não cremos nisso. Nós entendemos que a justificação é uma posição legal. Nós passamos a ser declarados justos, não pela minha justiça, não pelo meu acerto, mas pela justiça de Cristo, pela justiça dele, pela correção dele, pelo caráter dele. Isso foi creditado então na minha conta e na sua conta. Por isso que Deus então bate o martelo e nos declara pessoas justas. Alguns vão pensar, eu acho que eu falei sobre isso no Pocket, sobre Cristo, muitos vão ignorar, não é nem pensar, ignorar a vida de Cristo sem pecado. Muitos vão focar apenas na sua morte, como se apenas a sua morte fosse o que vem sobre nós, né? O seu sacrifício expiatório. Mas não é isso. O sacrifício de Cristo naquela cruz, ele serve para nos perdoar pecados. Então pense comigo uma coisa, se nossos pecados hoje fossem todos perdoados, como nós ficaríamos? Nós voltaríamos, querido, você que me assiste, à posição de Adão antes de comer do fruto. Nós voltaríamos para uma posição de nem acerto e nem erro. Voltaríamos para uma posição de não ter pecado na conta. Não é isso que Cristo faz por nós. Mais do que perdoar os nossos pecados naquele sacrifício, Deus olha para a vida de Jesus correta, perfeita, obediente, e Deus pega toda essa obediência de Cristo, toda essa justiça de Cristo, pega isso e coloca sobre nós. Então a justificação e essa doutrina vai falar não só de perdão de pecados, fala de perdão de pecados e de imputação da justiça de Cristo sobre nós. Por isso nós somos declarados justos. Por isso não é um erro que eu cometa, não é um pecado que eu cometa que poderá me fazer perder a salvação, porque a minha salvação não está nas minhas obras, a minha salvação está no fato de crer em Cristo e na justiça dele, não na minha própria
justiça. Alguns vão crer que só serão salvos se tiverem uma vida 100% sem erro. Quem pensa assim, infelizmente, está quase que dizendo que a sua salvação, então, está baseada na sua conduta. Mas nenhum de nós será salvo pela própria conduta. Nós somos salvos pelo perdão dos nossos pecados naquela cruz e pela conduta de Cristo correta que foi creditado na nossa conta. Por isso, nós vamos perceber Paulo falando com tamanha ousadia sobre a justificação. Ele vai dizer, lá em Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé e não por obras, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:33, aí ele pega pesado. Quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, querido, nós cremos que a nossa justificação, ela é por fé, ela vem por graça, não é por obras, não é pelo que eu faço. A minha justificação é pelo que Cristo fez, é pela sua justiça, pela sua conduta, pela sua obediência e pelo seu sacrifício naquela cruz. O que nós fazemos é apenas crer nele, confiar nele, e Deus então bate o martelo, nos declarando justos pela justiça de Deus. Amém? Espero que você tenha aprendido algo novo nesse pocket de hoje. Espero que você agora possa aplicar isso no seu coração, meditar em tudo isso que foi falado. São doutrinas muito profundas da palavra de Deus. Mas você tendo alguma dúvida, escreva aí no comentário, que no próximo pocket teológico nós responderemos para você. Fique com Deus.